E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre quais devem ser o nível de contratações do Vasco para 2023. Isso com o Vasco voltando para a primeira divisão e tendo dinheiro para investir em contratações. Qual será o tipo de jogador que o Vasco vai atrás? Será que o Vasco vai atrás de medalhões, por exemplo, sei lá, um Ramos Rodrigues da vida? Ou será que o Vasco vai preferir investir em jogadores jovens, jogadores que estão surgindo com muito potencial, que, por exemplo, destacaram nesse Campeonato Brasileiro, mas que podem se valorizar, que podem se tornar craques ainda ali, vestindo a camisa do Vasco, jogar por longos anos com o Cruz Maltino? Qual será o modelo de SAF do Vasco? Vai buscar logo jogadores para ter um impacto inicial ou vai buscar jogadores com potencial de crescimento dentro do clube? E nós vamos ver isso assistindo a entrevista de Josh Wander, ali um dos homens fortes da 777 Partners, que é a nova dona do Vasco. Hoje, dia 2/9/2022, sexta-feira, provavelmente será feito o Pix de 120 milhões aos cofres dos gigantes da colina. Então, o Vasco tá ali já dando os passos em relação à SAF, dando os primeiros passos para ter dinheiro, fluxo em caixa e poder investir em contratações. Nós vamos ver o Vasco fazendo ali a compra de jogadores, algo que a gente não via há muito tempo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te apresentar o aplicativo da OneFootball, que é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você baixando o aplicativo da OneFootball, no primeiro link do comentário fixado, você vai ter notificações em tempo real sobre tudo que acontece com o seu time de coração, gol, resultado do jogo, contratação. Além disso, você também pode ver os melhores momentos do jogo do seu time de coração minutos após o término da partida. Então, não tem nada melhor do que você baixar o aplicativo da OneFootball. Eu uso o aplicativo da OneFootball, use você também, beleza? Bora pro vídeo. Josh Wander da 777 projeta futebol do Vasco. Abre aspas, jovem e agressivo, fecha aspas, e confia no acesso. Mas essa primeira fala aqui, jovem e agressivo, rapaziada, já dá pra gente perceber que o Vasco terá um estilo de jogo de muitíssima intensidade, que essa é uma ideia da empresa, é uma ideia para todos os clubes ali do grupo 777, não é só do Vasco. É uma ideia de futebol ali baseado em uma escola alemã, futebol agressivo, um futebol onde você tem intensidade ali nos 90 minutos de jogo. E para você conseguir ter essa intensidade, ter essa marcação-pressão, você jogar com a bola, ser o protagonista da partida, você precisa de jogadores jovens com capacidade física, com capacidade ali também. Por exemplo, o Vasco vai modernizar o seu CT, vai ampliar, vai ter uma melhoria ali considerável sendo feita, como já disse o próprio Josh ontem na entrevista para a Vasco TV. Isso tudo passa para os jogadores terem uma preparação física, terem uma preparação ótima para aguentarem essa intensidade dos 90 minutos na partida, sufocar realmente o adversário, não dar chance ao adversário. Vamos ver aqui a entrevista dele. Entre os membros da comitiva está Josh Wander, um dos sócios fundadores da 777. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao GE em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira. Ele se mostrou animado para assumir o Vasco e confiante no acesso. Josh também esteve em São Januário, aonde à noite a equipe venceu o Guarani por 2-1 pela 27ª rodada, da competição. Foi seu primeiro jogo local. Vamos ver aqui a entrevista dele, vamos ver o que ele disse de interessante. We are a football group, and so the football group does have discussions about what strategy should be and how it should be implemented, and the 777 has an idea of the type of football that we want to play. Our brand of football is going to be, an aggressive. Como eu falei para vocês, essa é uma marca da empresa, não é algo exclusivo para o Vasco, desse futebol jovem, futebol agressivo, um jogo onde você consiga contratar, por exemplo, ali um jogador de 20 anos de idade que está fazendo boas atuações em uma tal equipe, você vai lá, compra esse jogador, você não faz a compra ou não paga salários astronômicos para medalhões, aquele tipo de jogador que você sabe que pode até dar um resultado mais imediato, porém é de curto prazo. Então, assim, pelo que o Josh falou, que me agrada bastante, ele vai apostar em jogadores
jovens com potencial de crescimento. É um estilo de jogo que eu gosto. Sempre cobrei isso do Vasco. Vocês conseguem perceber que o Vasco com o André Santos, com o Marlon Gomes, com esses jogadores jovens, consegue ter uma intensidade maior na partida. E isso me agrada, é o estilo de futebol que eu gosto. Youthful brand of football. It's going to be an exciting brand of football. It's going to be a brand of football that plays to the strengths, really, of the incredible skill and talent that exists in Brazil. It's something that we do around the world. It's something that we think should be philosophically consistent across our clubs. And so naturally, the players that we would seek to select would be players that fit that style of play. I think Paulo agrees with that. So in that vein, tem vários jogadores jovens, rapaziada, no futebol brasileiro. Jogadores que estão se destacando no Brasileirão Série A, Série B, jogadores com muito potencial de talento, que o Vasco provavelmente em 2023 vai sim poder ali fazer a contratação, pagar a multa rescisória desses atletas, fazer negociações. Tem vários atletas nesse perfil. Eu posso inclusive até fazer um vídeo citando para vocês jovens talentos espalhados no futebol brasileiro que chegariam ali e poderiam ser titulares com a camisa do Vasco da Gama, acredito eu. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Isso é muito interessante, galera, porque ele não fala que o Vasco não vai investir muito dinheiro. Ele fala que não vai investir nos medalhões, que vai investir em jogadores jovens, jogadores ali, até acredito eu, uns 24, 25 anos de idade. Acho que ainda são jogadores jovens. Então, isso me agrada. So, first and foremost, I think we will get promoted this year. But our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Not getting promoted is not the end of Vasco. It just means we need to wait another year to find a way to get promoted. We're just taking over on this Friday, so 777 will have the ability to make decisions this Friday. And when that happens, we will assess every aspect of this club, sporting, business, and otherwise, to make a determination what needs to be done to ensure that Vasco's goals are accomplished. One of those goals is promotion. And so whether that's this year or next year, I can't tell you that. I think we're going to get promoted this year. And of course, I hope that we're going to get promoted this year. But if we don't get promoted, I don't believe it's the end of the world. And that's been the case in other areas of the world for us. In Italy, we took over in Genoa about midway through the season. Genoa got relegated, and we actually viewed that as almost a positive thing because we had the capacity to make the changes that were necessary given the culture that existed previously in Genoa, in the football organization. And so today, that's a much healthier team than it was a year ago. And our expectation is that if Vasco doesn't get promoted, then it will give us the ability to reform the club and to do all of the things that we know we can do to ensure Vasco's long-term sustainability and long-term performance. Bom, galera, ali no final a gente viu o Josh falando que o Genoa cair para a segunda divisão não foi uma catástrofe total. Eles assumiram um clube ali no meio da temporada, acabou sendo rebaixado sim, é claro que ninguém gosta de ser rebaixado, é algo ruim para o clube financeiramente, inclusive falando. Mas ele falou também que não foi uma catástrofe total pelo fato de que agora eles puderam reestruturar o clube e deixar o clube de uma forma mais saudável. A questão em relação ao Vasco é um pouco diferente, né, galera? A gente sabe que o Vasco aqui no futebol brasileiro é um dos gigantes, é diferente do Genoa, que por mais que tenha uma grande história lá na Itália, não está entre os gigantes do país. Então tem uma diferença bem grande em relação a isso. Eu acredito particularmente que o Vasco não voltando para a primeira divisão seria muito ruim para o clube, seria muito ruim também ali para o ânimo do torcedor. Então o Vasco tem que buscar esse acesso com todas as forças para já em 2023 conseguir sim se reestruturar. É óbvio que a gente não vai achar que o Vasco vai ser campeão brasileiro na primeira temporada. Pode acontecer? Pode acontecer. Você montando um bom time, você com competência, com um bom técnico, você pode sim brigar lá no pelotão de cima. Isso não é impossível você fazer no investimento
investindo em jogadores certos, no técnico certo, contratações certeiras, isso pode sim acontecer. Mas ele também deixou claro e específico que o projeto do Vasco não é de 1 a 5 anos, é um projeto de 30, 50 anos, que ele quer ver o Vasco realmente, deixar o Vasco com a marca aqui no futebol brasileiro, o Vasco da Gama, e também expandir para o mundo todo. Então não é algo que eles vão comprar o Vasco agora e daqui a 5 anos eles vão vender para outro comprador quando o Vasco estiver mais valorizado. Esse não é o intuito da 777 Partners, é de ter os clubes ali com eles, todos, não só o Vasco da Gama, por muito tempo, fazer esses clubes sim, obviamente, serem campeões. Ninguém quer que o seu clube, o seu time não seja campeão, que não esteja brigando lá em cima. É muito mais vantajoso para você que o seu time esteja ganhando títulos das coisas. E também tem tudo ali especificado em contrato, pelo menos é o que foi divulgado, que o Vasco até 2027 tem que estar ali sendo campeão brasileiro ou de uma Libertadores da América, tem que estar forte. E o Vasco também tem a obrigação de ter um dos 5 times ali mais caros do futebol brasileiro. Enquanto estiver com a 777, eles têm que manter essa promessa para ser tudo mantido ali em contrato. Então eu fiquei sim animado, é um estilo de futebol que eu gosto. Muita gente pode falar, mas eu queria logo de imediato os medalhões, porque é lógico, os medalhões vendem muito mais assim para torcida, né? Você contrata um Ramos Rodrigues, um Cavani, caralho, contratamos o Ramos, o Cavani, mas sabe, eu prefiro você observar, garimpar o mercado não só brasileiro, mas sul-americano, que aqui tem grandíssimos jogadores. Sim, você conseguir observar antes do futebol europeu, trazer esses atletas para cá e aí você ter um time forte. Dinheiro vai ter para isso, vai ter ali todo um grupo de competência e tudo mais. E torcer, né? Torcer para que dê tudo certo, para que siga correndo ali nos trilhos, que o Vasco volte a poder brigar por grandes coisas no futebol brasileiro. Então é só bom pro Vasco, é bom também pros rivais, é bom para todo mundo, é bom pro Brasil como um todo ter o Vasco no topo novamente também. E já sabe, né, irmão, se você gosta de fazer apostas esportivas, aposte pelo site da Estrela Bet. Amanhã temos o jogo entre Everton e Liverpool, um jogo já pela manhã ali no sábado, então para você apostar, fazer aquela grana extra, fazer aquele dinheiro, aposte, ó, porque vai ter gol do homem, hein? Mohamed Salah, eu acredito, Salah contra o Everton costuma marcar. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!